Fala, gurizada! Olha eu aqui de novo para falar de Grêmio. E hoje a gente tem 3 assuntos para tratar, mas antes de começar o vídeo, já sabe, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e bora para os assuntos. Para a gente começar esse papo, eu vou pedir para vocês dar uma olhada aqui nessa tabela do lado, e aí vocês vão poder observar que o Grêmio, logo após a parada para o Super Mundial, ele vai ter um jogo em casa contra o São José. Esse jogo é válido pela Recopa Gaúcha. Ele pega ali o campeão do Campeonato Gaúcho de 2024 e o campeão da Taça FGV, da Federação Gaúcha de Futebol, também do ano de 2024. Então o Grêmio vai começar esse retorno do segundo semestre nesse jogo. É um jogo que não tem tanta relevância, mas vale taça. Mas eu acho que a principal importância dele vai ser mostrar para o torcedor se o trabalho que o Mano Menezes fez, agora com tempo, para treinar, para colocar cada jogador na sua posição, para botar um sistema tático em prática, vai surtir efeito ou não. Ele mesmo falou que a gente só poderia cobrar ele com justiça, nesse segundo semestre, quando tivesse tempo para trabalhar, e eu tenho certeza que essa vai ser uma oportunidade para a gente ver se esse Grêmio realmente melhorou ou não. Mas a gente tem que observar, além disso, outra situação. Se a gente parar e olhar aqui com atenção para essa tabela, a gente vai ver que o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, não vai jogar em casa todo o mês de julho. É isso mesmo, o Grêmio não joga em casa, só joga fora de casa. Vai pegar o Cruzeiro, o Vasco, o Palmeiras e o Fluminense. Todos esses jogos fora de casa. Teria aqui o jogo do Grêmio contra o Fortaleza, que seria na Arena, e também Grêmio e Botafogo, que seriam os 2 jogos em casa. Só que esses jogos foram adiados, e o motivo desse adiamento foi que o Grêmio vai participar dos playoffs da Sul-Americana, vai jogar contra o Alianza Lima do Peru. Como o Grêmio não classificou de maneira direta, esses 2 jogos não estavam no calendário inicialmente. A CBF entendia que os clubes brasileiros da Sul-Americana iriam passar dessa primeira fase de maneira direta, já para as oitavas de final. O Grêmio não conseguiu isso, vai ter que jogar mais essa etapa e tiveram que ser incluídos esses 2 jogos. Então, os jogos casualmente que seriam na casa do Grêmio vão ser adiados. Esse jogo aí, o Grêmio joga o Alianza Lima hoje, ele é o 2º colocado do campeonato peruano. Ah, mas é um campeonato peruano, é um campeonato nível mais baixo, é como se fosse uma 2ª, 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Talvez, mas vocês lembram aqui que o Grêmio não conseguiu vencer o Atlético Grau, que nesse mesmo campeonato peruano é o 13º colocado. O Alianza Lima ele tem um ataque chamado de Ataque 82. Por que 82? Porque ele é composto pelo Hernan Barcos e o Paulo Guerreiro. Os 2 têm 41 anos, que somados dá esse 82. O que nos traz ali uma certa tranquilidade é que o Kahneman aposentou o Paulo Guerreiro aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente já sabe que ele não oferece nenhuma periculosidade para o time do Grêmio. Pelo contrário, ele treme na base quando chega ali, vê a camisa tricolor, e eu tenho certeza que não vai ser diferente. Mas aí a gente tem que olhar por um outro lado. O Grêmio já pega nesses 4 jogos Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense. Todos esses jogos fora de casa, e esses 3 times que eu citei, com exceção do Vasco, são times que estão entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. E por que eu estou falando isso? Porque nessa situação o Grêmio vai ter que retornar nessa segunda parte do Campeonato Brasileiro já pressionado, tendo que jogar fora de casa, com uma enxurrada de viagens para fazer. Tudo isso por quê? Pela incompetência de não ter conseguido classificar de maneira direta, na primeira fase, na fase de grupos. Deixou escapar aquela chance no jogo contra o Sportivo Luquenho e agora vai pagar o preço. Mas, para a gente não passar um sufoco nesses próximos jogos aí depois da parada, como eu falei, fora de casa, contra times que estão muito bem no campeonato, vai crescer da importância o Grêmio fazer o resultado na Arena contra o Corinthians amanhã. Então, o Grêmio vai ter que jogar para conseguir os 3 pontos, porque se não ganhar contra o Corinthians e for jogar fora de casa contra esses times que estão bem no Campeonato Brasileiro, existe uma chance da gente voltar ali a estar próximo da zona de rebaixamento. E aí já retorna todo aquele sentimento de preocupação, os jogadores já não conseguem ter uma motivação adequada, já começa a se contestar o trabalho do Mano. Mas aí vem uma notícia boa.
Hoje foi falado em São Paulo, né, nos canais ali relacionados ao Corinthians, notícias esportivas, que o Corinthians já estava dando dispensa para férias para alguns jogadores. Entre eles ali a gente vai ter o Carrilho, o Depay, que é um dos principais jogadores do Corinthians, se não o principal, e isso aí, além dele, tem outros 2 jogadores, que são o Martinez e o Ranieri, que também não vêm para a Arena enfrentar o Grêmio. Isso é uma notícia boa, já que o Grêmio precisa fazer esses 3 pontos, vai jogar em casa e o Corinthians vem desfalcado, não tem desculpa para a gente não vencer esse jogo. Além de, nem se fala do tempo que o Mano teve para trabalhar, né? Ele reclama sempre que não tem tempo para trabalhar, o calendário é lotado, né? Tá sempre viajando. Teve tempo para trabalhar, o jogo vai ser em casa e vai ser contra um time desfalcado. E esse jogo é importante porque é um confronto direto. Os 2 times têm 15 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora já aproveitando o gancho aí, falando de comprometimento, a gente vai ter que falar sobre a situação do Christian Oliveira. O que ele foi jogar, né, pelas eliminatórias, pela seleção uruguaia, foi convocado, né, pela seleção uruguaia, e ele deveria se apresentar hoje, né, aqui em Porto Alegre, retornar para Porto Alegre para se apresentar amanhã para treinar normalmente. As notícias que chegaram ali, de informações de canais identificados, que têm contatos diretamente com o staff do jogador, foi de que ele não queria retornar. Ele não queria retornar, manifestou isso, né? Inclusive, o Grêmio tinha comprado passagem, a seleção uruguaia comprou 2 ou 3 passagens para ele retornar para o Brasil. Ele não foi no primeiro voo, nem no segundo, nem no terceiro. Houve uma conversa aí, ele tentou forçar uma saída de férias antecipadas, né? Porque ele já estava no Uruguai, então ele não queria retornar para o Brasil só para fazer essa partida com o Corinthians e depois sair de férias novamente, porque o Grêmio também vai dispensar alguns jogadores, né, a maioria deles para férias após esse jogo contra o Corinthians. A direção não aceitou isso, né, ordenou que ele se reapresentasse em Porto Alegre e amanhã estivesse à disposição para enfrentar o Corinthians. Aí a gente começa a ter um problema, né, e aí a gente vai lembrar da situação do Soteldo. O Soteldo, com o Renato Gaúcho, ele desempenhou um bom futebol, jogou bem, ele, claro, tinha problemas com lesões, mas o que se falava é que ele era um jogador indisciplinado, era um jogador de difícil trato, mas o Renato conseguia lidar com ele de uma maneira bem positiva. Inclusive agora o Renato pediu a contratação dele para o Fluminense, ele está saindo do Santos e indo para o Fluminense. E quando o Renato saiu, isso foi uma das coisas que pesou na balança para ele não ser contratado pelo Grêmio de maneira efetiva, né? Ele tinha vindo apenas por empréstimo. Aí o Grêmio foi lá, buscou o Christian Oliveira no futebol dos Estados Unidos, ele estava na MLS lá. Claro que ele também aceitou uma redução salarial, ele ganha no Grêmio menos do que ele ganhava antes, mas eu não sei se ele tem o mesmo futebol do Soteldo, pelo menos até agora não representou ter. Você pode deixar aqui no comentário aqui embaixo o que tu acha, né? Mas eu acho que ele ainda não apresentou ter um futebol no nível do Soteldo. E se ele começa a apresentar agora problemas de indisciplina, não sei se foi um bom negócio o Grêmio ter feito essa troca. A questão é, será que ele vai chegar para jogar ou ele vai ficar no banco como uma possível punição? E se ele for punido, como é que ele vai enxergar essa punição, já que o Grêmio praticamente obrigou ele a retornar? Então a gente pode ter um problema aí que vai se escalonar nos próximos dias, dependendo desse jogo de amanhã. Pode ser que ele chegue, se apresente, e dê uma desculpa, ou isso não tenha passado de um mal entendido, ele vá a campo, faça uma boa partida. Agora, se ele não jogar, ou se ele jogar mal, né, intencionalmente, a gente pode começar a ter um problema. Mas falando de jogador ainda, falando sobre mercado da bola, uma coisa que esfriou, praticamente estava na geladeira, era o negócio do Grêmio para a contratação do volante Kaique. O Juventude estava fazendo ali madureza na negociação, não queria negociar o jogador com o Grêmio, pediu um valor muito alto, né? Teve aquele problema lá também do valor dos ingressos no jogo do Juventude Grêmio, o Grêmio teve que ir ao Ministério Público, então ficou um clima meio pesado e o Juventude não estava querendo favorecer o Grêmio, ajudar ou concluir esse negócio. A questão que chega hoje dos bastidores é que o Grêmio deve incluir na negociação, o Grêmio vai tentar novamente, tá? O Mano Menezes falou que é um volante ali limpa-trilho, um volante camisa 5, né?
que faça uma função defensiva, e ele também falou sobre a altura dos jogadores do Grêmio, falou isso diversas vezes, que queria um centroavante mais alto, queria um zagueiro alto, e o volante não seria diferente. Então a gente vê no Kaique todas essas situações aí que foram mencionadas pelo técnico Mano Menezes. Mas a notícia que chega é que para essa negociação poder sair, o Grêmio estaria oferecendo aí para o Juventude o Luan Cândido, que veio por empréstimo do Bragantino para cá, do Red Bull Bragantino. Parece que o Grêmio estaria já em tratativas com o Bragantino para fazer o repasse desse empréstimo, que seria para o Grêmio para o Juventude para esse segundo semestre, já que no Grêmio ele jogou só 3 partidas e quando entrou mal, né? Teve uma questão aí também da indisciplina que foi abafada, ninguém sabe direito o que aconteceu, o Grêmio acabou dando uma desculpa que era problema familiar, né? Mas a questão é que ele não jogou pelo Grêmio. E o Grêmio também pode entregar para o Juventude ou devolver para o Juventude o João Lucas, né? O lateral direito, que está machucado, mas retornando aí de lesão, ele deve retornar para o Juventude nessa negociação para o Grêmio trazer o Kaique. Então volta à tona essa situação toda da contratação do volante, do Kaique no Grêmio, e pode ser que para fechar esse negócio o Grêmio tenha que liberar esses 2 laterais. Bom, fala aí o que você acha, deixa nos comentários, já aproveita, se inscreve no canal, curte aqui, né, porque o like que você deixa aqui ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas e ajudar esse trabalho que eu estou fazendo aqui, que eu acho que é bom, mas pode melhorar e vai melhorar com a ajuda de vocês. Então por hoje é isso, ficamos por aqui e até a próxima com mais notícias atualizadas.